E aí, galera, gente bonita do meu coração, vamos para mais uma aula hoje de potencial elétrico. Hoje nós vamos falar sobre superfícies equipotenciais, tá? O que acontece com o potencial elétrico numa carga quando ela está na mesma distância, por exemplo, eu tenho um ponto A aqui, um ponto B aqui, um ponto C aqui, tá? A gente está numa superfície aqui de linhas de força ou linhas de campo de uma carga pontiforme positiva, tá? Então a gente sabe que essas linhas geram campos de afastamento. E eu tenho três pontos que estão situados na mesma distância tá? Dessa carguinha aqui, ó. Então daqui até aqui tem a mesma distância que aqui e aqui também. E aí vamos lembrar o que é potencial elétrico. Potencial é algo influenciado pela carga, tá? Pela carga geradora e pela distância. Lembram disso? Que o potencial, ó, quando a gente tem lá o V, a gente tem K vezes Q sobre D. Essa é a formulazinha que a gente chegou na aula passada. Então, a gente depende de quem? Só da carga geradora e da distância. Então, se o A, o B e o C estão na mesma distância da carga, é certo que o potencial desses três pontos são iguais. Então, eu posso dizer que o VA é igual ao VB, que é igual ao VC. Agora, eu pergunto para vocês, se eu caminhar, tá? Se eu caminhar do A até o B, eu vou sofrer diferença de potencial? Não. E do B até o C? Também não. Então vejam que ao redor, que não vai ficar bem redondinho, tá, gente? É só para vocês terem uma noção de que ao redor tem uma superfície na mesma distância da carga, tá? É como se fosse uma circunferência, é uma superfície equipotencial que a gente chama. Igual, de igual potencial, tem o mesmo potencial. Tá? Quando a gente fala equidistante, significa na mesma distância, né? Então, equipotencial, ou seja, o mesmo potencial. E assim, seguem linhas, tá? Na verdade, a gente chama de superfícies, porque é como se fosse uma esfera, na verdade, por volta da carga. Como se fosse uma esfera, tá? Ao redor da carguinha, que gera essas superfícies que a gente chama de equipotenciais. Então, vamos pensar o seguinte. Agora eu tenho um ponto aqui, ó, que eu vou chamar esse ponto de D. Depois, eu vou chamar esse ponto aqui de E. Tá? Aí eu pergunto para vocês, será que o potencial em C é maior ou menor do que o potencial em E? O que vocês acham? O V, C e o VE. Ora, se a carga é positiva, quanto mais eu me afasto, menor eu fico. Então, o potencial de C, como ele está mais próximo, ele é maior, tá? Por quê? Porque daqui até aqui, ó, tem uma distância que eu vou chamar de D1, diferente daquela lá, tá? E daqui até aqui também, né? D1, ó. Então, ela tem uma distância maior. Se a distância é maior, com a mesma carga, significa que o meu potencial diminui, ok? Lembrando sempre, né, gente, que o potencial tem o mesmo sinal da carga-fonte. Por quê? Porque potencial elétrico é uma grandeza escalar e não vetorial. Então, a gente não trabalha em módulo. Muito bem, agora eu quero me deslocar. Eu quero me deslocar do C até o E. Aqui onde eu tracei, tá? Existe uma diferença de potencial aqui? Sim, existe uma diferença de potencial aqui. Por quê? Porque um é maior que o outro. Agora, será que se eu me deslocar do C até o E, é diferente de eu me deslocar do C até o D? Será que tem alguma diferença? Ah, mas aqui parece menor a distância, aqui é maior, será que eu vou ter que fechar um triângulo, fazer Pitágoras? Não, nada disso. A única coisa que interessa para nós é o potencial que eu tinha lá com o
potencial que eu tenho aqui, tá? Isso é diferença de potencial. Lembram o que é DDP? Nós sabemos que DDP é representado pela letra U, diferença de potencial. E sabemos que U é trabalho sobre a carga. Trabalho, a gente sabe que é força vezes o deslocamento. Então, a força, a gente pode dizer que é o campo elétrico vezes a carga, para nós isso é força, vezes o deslocamento. Tudo isso sobre quê? Olha o que acontece aqui. Diferença de potencial vai depender apenas do campo elétrico e da distância que eu estou da minha carga fonte geradora, tá? Portanto, a diferença de potencial, ó, entre o C e o E, tá? Ó, se eu colocar aqui o trabalho de C até E é igual ao trabalho de C até D, tá? Por quê? Porque a diferença de potencial é a mesma. Muito bem, vamos analisar aqui uma situação que é entre placas paralelas, onde o meu campo elétrico é uniforme. Lembra quando a gente estudou campo elétrico? Eu reforcei a ideia para vocês. Aqui nós temos as linhas de campo ou linhas de força, tá? Faltou uma flechinha aqui. Eles estão apontando para a carga negativa, porque é o sentido das linhas de campo, afastamento da carga positiva e aproximação da carga negativa. Então, são duas placas paralelas. Gente, isso aqui é muito usado na prática, tá? Em capacitores, em aparelhos capacitores. A hora que vocês estudarem a parte de capacidade eletrostática ou a capacitância, que é a mesma coisa, vocês vão observar, tá? Que são utilizados essas superfícies aqui. Por quê? Porque elas são utilizadas para armazenar cargas elétricas, tá? Por isso capacitância, capacidade de armazenar cargas elétricas. Ou seja, armazena energia, né? Armazena energia. Muito bem, então aqui, se a gente for pensar em superfícies equipotenciais, a gente tem a superfície aqui, ó. Tá? Sempre perpendicular às linhas de campo. Ó. Então, significa que aqui eu tenho uma diferença de potencial e aqui eu tenho outra diferença de potencial. Ou seja, eu não tenho potencial igual, porque eu tenho potencial em cima dessa linha aqui, ó, todos iguais. Todos os pontos que estiverem sobre essa linha aqui vão ser iguais ao potencial de A. A mesma coisa aqui, ó. Se todos os pontos que estiverem em cima dessa linha aqui vão ser iguais ao VB. Então, a gente diz que VA é diferente de VB. Então, vamos fazer logo um exemplo para que vocês entendam o que acontece entre a diferença de potencial quando a gente não está trabalhando com cargas pontiformes. Nesse caso aqui são placas paralelas e continua valendo a relação, tá? Que a diferença de potencial é trabalho sobre a carga. Nesse caso, a carguinha que está aqui no ponto B. Eu quero saber qual é o trabalho, então, de B até C. Como é que eu faço isso? Então, eu sei que o trabalho é a carga vezes U. U é a diferença de potencial da primeira menos a segunda. Então, a primeira é 100 volts e a segunda, tá, 50. Ó, ok? Primeiro potencial, então, da primeira superfície, menos 50 da segunda superfície. A carga eu já sei que é 12. Então, vamos colocar aqui 12 microcoulomb. Até pode deixar assim, não precisa transformar para 10 na menos 6. 100 menos 50 vezes 50, então. Nem precisava do parênteses. Pode tirar o parênteses. 12 vezes 50, 12 vezes 5, 60, então 600 microjoules, porque estamos falando de trabalho, tá? Então, trabalho é energia, energia é joules. Então, eu poderia dizer para vocês que se eu caminhar, tá, do B até o A e depois do A até o C, é a mesma coisa do que eu ir direto do B até o C. Então, eu posso dizer que o trabalho de BA mais o trabalho de AC é igual ao trabalho
de BC. Ok? Agora, se eu viesse por aqui, ó, se eu viesse por aqui, tá? E aqui eu tenho um ponto chamado D, e fosse por esse caminho, ao invés daquele lá. Mesma coisa, gente, o trabalho, então, de B até D, mais o trabalho de D até C, é igual ao trabalho de B até C. Só que o trabalho de B até A não é zero? Isso aqui é zero, ó. Zero. O trabalho de D até C não é zero? Olha aqui. De D até C é zero? É. Por quê? Porque está na mesma superfície equipotencial. Todos os pontos em cima dessa superfície têm o mesmo potencial, assim como na superfície de cima. Tá? Então, na verdade, o trabalho de A até C é igual ao trabalho de B até C. Da mesma forma aqui, o trabalho de B até D é igual ao trabalho de B até C, porque os outros dois são zero, tá? Eu vou apagar aqui o quadro, vou pausar só um pouquinho, porque eu quero trazer um exercício que costuma cair muito em vestibular em relação a placas paralelas, tá? Já volto. Vamos pensar o seguinte, eu tenho duas placas paralelas aqui, tá? Campo elétrico uniforme e vou lançar uma carguinha. Agora eu não desenhei as superfícies equipotenciais só para não atrapalhar aqui no desenho, tá? Coloquei uma carguinha, uma partícula positiva. Geralmente nas provas de vestibular, gente, eles costumam dizer que se eu lançar um próton, tá? Uma certa velocidade, eu vou lançar um próton uma certa velocidade para a direita, tá? Então, esse próton ele vai sair daqui e vai fazer uma trajetória. Ele está numa velocidade para lá. Porém, aqui nesse exemplo, geralmente eles mandam a gente desconsiderar a gravidade. Por quê? Porque vai existir uma força aqui, quando eu abandonar essa carga ela vai ser lançada, em algum momento ela vai ser atraída pela placa negativa, porque a gente sabe que os opostos se atraem. Então, essa carguinha, ela vai sofrer uma força para baixo, né? Então, por isso que eles mandam desconsiderar a gravidade, porque senão a gente teria que somar as duas forças, força resultante, né? Então, a gente desconsidera a gravidade e trabalha só com a força elétrica. O que é força elétrica, gente? A gente já viu que é campo vezes a carga, tá? Então, como a gente não está considerando a gravidade, a gente pode dizer que a força elétrica é a nossa força resultante, né? Porque a gente só tem essa força agora para analisar, então ela é a nossa resultante. Só que força resultante é massa vezes aceleração, lembram disso? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então eu posso escrever dessa forma aqui, ó, que a força resultante é igual à força elétrica. Eu botei um EL aqui para vocês diferenciar, tá? Força elétrica. Se uma coisa é igual à outra, eu posso dizer que massa vezes aceleração é igual a campo vezes carga, não posso? Com que aceleração essa partícula vai ser disparada, tá? Então, nós vamos isolar o A para descobrir, será que essa aceleração, né, vai ser maior na carga positiva, vai ser menor na carga negativa, enfim. Então, eu passo para cá o M, que é a massa, dividindo, e eu tenho uma nova formulazinha que me dá a aceleração da partícula. Campo vezes carga, dividido para M, que é a massa. Muito bem, vamos pensar o seguinte. Se eu tivesse uma carga negativa, vamos supor um elétron, tá? Porque eles têm cargas iguais, porém um é positivo e outro é negativo. Então, vamos pensar duas partículas de mesma carga, pra gente analisar aqui, ó, mesma carga e mesmo campo. O campo é uniforme, né? Então, eu estou analisando apenas a aceleração e a massa. Então, se eu largar um elétron aqui, uma certa velocidade também, ele vai sofrer uma força para cima. Então, essa força para cima vai ter uma certa aceleração, né? Joguei esse elétron aqui, abandonei esse elétron aqui, ó. Será que ele vai demorar mais do que o próton para ser atraído pela placa positiva? Sim ou não?
Nós temos que analisar essa fórmula aqui, tá? Lembrar. Agora, deixa eu colocar a última situação para depois a gente analisar as três. Se eu colocar uma carguinha aqui, uma carga não, eu vou colocar um nêutron agora, tá? Uma partícula sem carga. Coloquei um nêutron ali, ele não vai ser atraído nem por uma placa nem por outra. Então, a velocidade dele vai fazer com que ele se mantenha em movimento uniforme, ele vai passar reto, tá? Agora, veja bem, a minha aceleração é inversamente proporcional à minha massa. Quanto menor a minha massa, maior a aceleração. Quanto maior a minha massa, olha aqui, quanto maior a minha massa, menor a aceleração. Aí vocês têm que lembrar que o próton, gente, e a massa do próton, ela é quase 1.800 vezes, ou um pouco mais do que 1.800 vezes maior que a do elétron. Ou seja, a massa maior, a aceleração menor. Então, a massa do próton é maior, ele vai ter uma aceleração menor. Então, o elétron, deixa eu pegar o vermelhinho aqui, o elétron ele vai ser acelerado muito mais rápido. Deixa eu até fazer menor aqui, porque 1.800 vezes menor de massa vai dar uma aceleração muito, ó. E geralmente eles costumam perguntar, tá? Qual é a partícula que é acelerada, que tem a maior aceleração, ou que tem a menor aceleração, tá? Alguma coisa desse tipo. E também eles costumam, muitas vezes, ao invés de falar de próton, elétron e nêutron, eles costumam falar das partículas radioativas, né? Que é alfa, beta e gama. Então, lembrando sempre quando eles falar do raio alfa, do beta e do gama, eles estão falando dessas partículas aqui referente a próton, elétron e nêutron. Bom, coloquei aqui para vocês, tá? Para vocês lembrarem então os raios alfa, beta e gama. Quando eu estou falando de alfa, estou falando que tem uma carga positiva. Quando eu estou falando de beta, que possui uma carga negativa. Então a gente pode se remeter ao próton e elétron, tá? E o raios gama não possui carga, então é como se fosse o nêutron. Consideramos neutro, né? Seguinte, aqui, isso aqui já cai dentro da radioatividade, né? Porque todos os elementos acima, que são maiores, todos os elementos atômicos maiores do que 82, que é o chumbo, eles são radioativos. Então, quando acontece o decaimento atômico, eles liberam partículas que recebem esses nomezinhos, ok? Vamos falar um pouquinho de potencial elétrico de uma esfera condutora antes de encerrarmos essa aula e aí finalizamos o conteúdo de eletrostática. Bom, quando eu expliquei para vocês a questão do condutor esférico, eu expliquei que as cargas, ó, elas se dispõem na superfície, como se fosse na casca esférica, de maneira harmônica, né? De maneira com que elas fiquem em equilíbrio. E aí foi conhecido o fenômeno chamado gaiola de Faraday, né, que é a blindagem eletrostática, que foram feitos vários experimentos e provado realmente que isso aqui acontece. Então, lá dentro dessa esfera, o campo elétrico é nulo, não existe campo elétrico, portanto, força elétrica também é nula. Mas o potencial não. O potencial ele é constante, ele se mantém constante. Aí eu digo assim para vocês, o potencial que está aqui é o mesmo potencial que está aqui. É o mesmo potencial que está aqui. Em qualquer ponto da esfera eu tenho o mesmo potencial. Existe diferença de potencial? Não. Potencial existe, DDP não, tá? Como a gente sabe que o campo elétrico é nulo, tá? Campo elétrico é nulo, eu sei que não existe diferença de potencial. Por quê? Porque a diferença de potencial, quem determina é o campo, né? O campo que determina a diferença de potencial. Então eu digo para vocês, aqui nesse ponto, eu tenho um potencial que é igual a esse aqui. Como eles estão em equilíbrio eletrostático, a gente pode considerar essa esfera como se ela fosse um pontinho, como se ela fosse uma carga pontiforme. E aí eu posso usar a mesma fórmula
do potencial, que é K, Qzão, sobre D, tá? Porém, aqui a distância, o meu D que eu considero, ó, é o raio da esfera. Portanto, para qualquer ponto dessa esfera, seja dentro, seja fora, eu considero a minha distância como sendo o raio. Porque o potencial que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui dentro, tá? Então, gente, numa esfera, ó, campo, tá? No interior é nulo. No interior da esfera é nulo. Campo, o potencial é constante, Não confundam, tá? Campo, força, DDP, é tudo nulo, mas o potencial é constante, ele é o mesmo. Então, eu posso usar a distância do raio para calcular qualquer ponto dessa esfera para saber qual é o potencial. Agora, quando eu estou num ponto externo, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, ó, eu quero calcular qual é o trabalho, a diferença de potencial da esfera até esse ponto A. A distância da esfera até o ponto A eu tenho que considerar desde o centro, considerando o raio, tá? O raio, mais essa distância Dzão aqui, ó. Então, o raio mais essa distância Dzão é a minha distância que eu vou usar, tá? Para calcular a diferença de potencial entre a esfera e o ponto A, ok? Então, sempre considerem a esfera como se fosse uma carga pontual. E aí, sempre o centro da esfera é que vai me dar o início do meu deslocamento. Certo, pessoal? Então, basicamente, é isso, tá? De potencial elétrico, a parte mais importante para vocês saberem é que o potencial é constante e o campo é nulo. E, no mais, a fórmula não muda. Só que aí a distância para calcular aqui a esfera, a gente considera o raio. Então, sempre que vocês forem calcular a potencial de esfera, vocês lembram que vocês vão ter uma informação que é o raio. Ok? Então vamos ficando por aqui, encerramos o assunto de eletrostática, em seguida teremos vídeo de eletrodinâmica. Fiquem com Deus, um beijo, tá? Bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau!